Queridos, a primeira série desse ano é exatamente uma série que tem a finalidade de nos ajudar a compreender a vontade de Deus para a nossa vida. E para compreendermos essa vontade de Deus, a gente precisa começar ouvindo a voz de Deus. Então, hoje, nas próximas 2 terças-feiras, ou melhor, quartas-feiras, tá? Eu estarei falando sobre como ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. Vamos aqui abordar algumas questões que às vezes nos induz a acreditar que estamos ouvindo a voz de Deus, mas na realidade são as intenções do nosso coração, o desejo, aquela vontade grande de que alguma coisa aconteça, e a gente às vezes se decepciona quando descobre de que realmente não era a voz de Deus falando para nós. Então, a primeira mensagem da série é assimilando a voz de Deus. Assimilando a voz de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Muito obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15. Lucas 8, de 4 a 15. Nós vamos então ler o texto. Se você já encontrou, você pode dizer amém? Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade suficiente. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e então não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Que Deus aplique, então, esta porção abençoada, como é a sua palavra, no nosso coração. Pode, assentado como estão, curvar aí as vossas cabeças, nós vamos orar nesse momento. Pai querido, nosso Deus, estamos aqui para agradecer, ó Deus, pela bênção de podermos juntos adorar o Teu nome, cultuar, ó Deus, o Senhor das nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, que esta palavra esteja falando ao meu coração, ao coração de cada um dos irmãos e ao coração de todos aqueles quanto vierem a ouvir, ó Deus, essa palavra, seja pela internet, ó Deus, seja numa gravação, mas que o Espírito Santo do Senhor esteja conduzindo essa palavra para que ela encontre morada sadia em corações sedentos pelo Teu amor. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos, uma das reivindicações básicas
do cristianismo, uma das reivindicações básicas desta fé no Deus encarnado Jesus Cristo é que Ele fala conosco, Ele fala comigo, Ele fala com você que escuta esta palavra. A Bíblia diz, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quantas passagens nós vamos ouvir, vamos ler, nós vamos perceber quando examinamos a palavra de Deus, esta frase, e disse Deus. Se Deus disse, Ele disse porque na comunicação Ele tinha um objetivo que essa palavra chegasse ao nosso ouvido. Ele tinha a intenção clara de que essa palavra tivesse alguém que a recebesse, que compreendesse esta palavra. E rapidamente é possível enxergar, queridos, a ideia de que Deus realmente fala conosco, de que Deus realmente fala com as pessoas, fala comigo, fala com você. Desde o princípio, lá no Éden, né, quando Adão tenta se esconder de Deus, a Bíblia diz que ele busca o homem, ele vai atrás procurando esse diálogo com o homem. Então é fato de que Deus deseja ter um relacionamento conosco. Deus deseja ter um relacionamento com você, Deus deseja falar com você, Deus deseja que você fale com Ele. E aí, queridos, a gente pode afirmar que não há nenhum relacionamento bom sem uma comunicação verdadeira. Não dá para se relacionar bem com o outro se você não for verdadeiro na sua comunicação, se você não for real na sua forma de comunicar-se. E o melhor de toda essa história é que Deus é que tem escolhido falar conosco. Ele que desde o princípio tem buscado esse diálogo. Que privilégio é para nós saber que temos um Deus que busca dialogar conosco, que busca falar conosco. Mas o grande problema, amados, é que comunicação, ela é geralmente mal compreendida. A comunicação ela não é fácil, porque quando eu comunico, geralmente eu comunico da forma como eu entendo, como eu compreendo, como a minha visão de mundo me leva então a minha fala, a emitir a minha parte da comunicação. E não é muito difícil eu ouvir da Nilza, às vezes, ela dizer assim para mim: meu filho, às vezes você fala uma coisa, né, de uma forma, e como ela me conhece muito bem, de uma forma tão particular, e às vezes você pega alguns atalhos na sua comunicação, que aí você parece que a outra pessoa vai compreender da mesma forma que você compreende algumas coisas, tá? E ela tem me alertado para isso. Mas quando eu olho para ela também, e a gente trabalha essa questão da comunicação, tá? E ela fala comigo, sinceramente, depois de quase 30 anos de casados, muitas vezes parece que eu não a ouço. Parece que eu a entendo mal. Tá? Mas eu tenho certeza, os casados aí, homem, olham para mim, que eu sou o único nesse auditório que não é bem compreendido pela esposa em alguns momentos. Com vocês não acontece isso. Todas as suas esposas, né? Estou vendo, Alfredo, você catucando isso aí. Estou vendo isso. Não, todos vocês são muito bem compreendidos pelas esposas. Só acontece comigo. Tá? Então, homens, preste atenção. Eu quero começar isso aqui falando para você, macho aí, para você, homem, que está me ouvindo. Há duas coisas que nós precisamos compreender claramente acerca das nossas mulheres, acerca das nossas esposas, tá? E na realidade, ninguém verdadeiramente sabe como elas são, tá? Talvez elas tenham a mesma impressão da gente em alguns momentos, mas na comunicação esses ruídos acontecem. E veja o seguinte: se em algum momento eu tenho dificuldade de comunicar-se com a minha esposa, que me conhece há tanto tempo, que eu a conheço há tanto tempo, eu quero convidar você essa noite a refletir como é que está a nossa comunicação com o Senhor. Veja, eu tenho alguém que está comigo, dorme comigo,
tá? Acorda comigo. Durante muito tempo trabalhamos até juntos na mesma agência, tá? Passamos a maior parte da nossa vida juntos, eu e ela. Em alguns momentos nós temos esses ruídos de comunicação que dificulta essa comunicação. Então eu pergunto a você agora, e quero que você reflita comigo daqui para frente, como está a sua comunicação com Deus? Que relação há hoje na sua comunicação com o Senhor? Será que você tem vivido os problemas de comunicação com Deus? Será que em alguns momentos você tem parado assim e tem dito, puxa vida, parece que Deus não está me escutando. Eu estou pedindo algo para Ele, mas a resposta é diferente daquilo que eu esperava. Como é que está essa história? Tem havido problemas de comunicação? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero abordar com você essa noite é como eu escuto Deus falar comigo. Como é que eu escuto o Senhor falar comigo? Tá? E aí, gente? Eu lembro certa vez, eu estava assistindo uma conferência com o pastor Paulo Solonca, lá da PIB de Florianópolis, tá? E ele disse uma coisa, ele disse, no dia que vocês encontraram uma caixinha de promessa, quem aqui conhece as famosas caixinhas de promessa? Todo mundo, né? Talvez se tivesse alguém aqui muito mais novo, não conhecesse bem. Aí o pastor Paulo disse assim, no dia que você pegar uma caixinha de promessa, que essa caixinha for só versículos exortativos, pode dizer que fui eu que escrevi. Tá? Ele diz, porque todas as caixinhas de promessa que eu pego, só são os versículos de bênção, não tem como dar errado, né? Você acorda cedinho, vou ver o que é que o Senhor tem para mim, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Opa! Amanhã vou puxar a caixinha, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Glória a Deus. Outra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus veio o jeito. Todo aquele que perseverar até o fim. E aí vai. Não tem um repreendendo a pessoa, tá? Aí a pessoa acha que todo dia aquilo que está puxando ali é Deus falando com ela, tá? Uma outra coisa que a gente precisa compreender nessa questão de quando Deus fala conosco é que nem tudo aquilo que é impressão na nossa mente é a voz de Deus. Nem tudo aquilo que por mais boa que seja a impressão, nem sempre ela reflete a voz de Deus. Gente, é isso que faz com que muitas vezes, tá? Alguém por uma circunstância da vida está indo para o aeroporto, o trânsito fecha, ele não consegue chegar no aeroporto. Ele não conseguiu chegar no aeroporto, foi porque o trânsito fechou. E ele não conseguiu chegar lá. E aí o avião cai, morre 300, o cabo escapa, o cara vai lá dar um testemunho. Aí Deus queria que morresse 300 e ele escapasse sozinho. A gente precisa ter muito cuidado nessa questão de discernir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. Tá? Então vamos caminhar um pouquinho mais em frente. Então a primeira coisa, para nós podermos ouvir a voz de Deus, é mantermos a nossa mente aberta. É ter a nossa mente aberta. Eu preciso querer ouvir de Deus, ser desejoso, ser receptivo, estar com o coração pronto, dizendo, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso estar pronto e desejando ouvir isso. Em alguns momentos, algumas pessoas que não são crentes, às vezes são interessados até em ouvir a palavra de Deus, em escutar a palavra de Deus, em conhecer a Jesus, tá? Em ouvir a voz do Senhor. Realmente a pessoa não tomou a decisão, mas fica naquela expectativa. E essas pessoas às vezes estão no mesmo lugar de outros que já são crentes há muito tempo. Estão no mesmo auditório ali, pessoas que não são crentes, alguns desejosos, outros nem tanto, estão ali atendendo convite, outros que já são crentes, estão naquela expectativa, tá? E nesse auditório misto, então, imagine se eu perguntar a você, você já ouviu alguma vez Deus falar com você? Nós teríamos diferentes respostas. Muitos diriam, eu não consigo pensar em uma época em minha vida em que eu realmente ouvi Deus falar comigo.
Eu já ouvi crentes com uma longa caminhada dizerem isso. Pastor, sinceramente, eu não lembro quando foi que eu ouvi claramente Deus falar comigo. Entenda, queridos, quando eu falo de ouvir Deus falar, não estou falando aqui de uma voz audível, não. Não estou falando aqui, é verdade que o Espírito Santo, ele tem o poder de, em algum momento, produzir algo audível para nós, mas não estou falando apenas desse tipo de comunicação, mas dessa questão da impressão na mente, que você sabia, que você tinha certeza de que ela vinha de Deus. Então vamos examinar aqui o que diz o primeiro tipo de solo, verso 5 e depois do verso 12. Essa é uma das boas parábolas da Bíblia para a gente ler, porque é o próprio Jesus que explica ela. Lá e depois Jesus explica. Então não precisa a gente florear, querer interpretar. Então, no versículo 5, veja lá o que é que diz então a palavra de Deus. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. No versículo 12, Jesus explica. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Para que não creiam e não sejam salvos. Como resultado disso, queridos, o Senhor Jesus diz que o fazendeiro lança a semente, mas ela não pode penetrar porque o solo é duro, é compactado. E quem conheceu ou conhece o campo, né? E não sei se vocês sabem, mas a minha primeira formação é agrícola, eu sou técnico agrícola, tá? Isso é uma realidade que a gente encontra muito naqueles solos, tá? Principalmente os solos argilosos, quando falta água que ele resseca, você pode lançar que não vai penetrar de jeito nenhum, vai ficar lá em cima, vai secar a semente, não vai nascer, não tem jeito. Por quê? Porque ela não encontra nada ali que a alimente para que ela possa germinar, ela fica estagnada na superfície do solo, fica ali em cima, e o que acontece? Ela vai servir para alimentar os pássaros, porque eles vêm e comem, e elas então nunca têm uma chance. Isso é comparado, queridos, a quem tem uma mente fechada. Fechada. Pessoas que ouvem, mas como diz lá no interior, acho que Eli, quando era pequeno dizia, né, Eli? Que entrava aqui e saía aqui do outro lado, parece que não tinha filtro nenhum. Nada, absolutamente nada. Entrada de um lado e saía do outro. O que leva, então, a gente a ter uma mente fechada. E é nesse momento aqui que eu quero chamar a sua atenção. A primeira coisa, o orgulho. O orgulho nos leva a ter uma mente fechada, queridos. Tá? Achar que a palavra que me serve é aquela palavra quando eu escuto alguém que tem poder para pregar ou para falar. Mas sabe de uma coisa? Rapaz, quando é fulano ou fulana que vai falar, e aí você começa a se fechar. Você acha que alguém que você julga ser inferior a você não pode acrescentar nada para a sua vida. Esse é o primeiro passo que você dá para fechar a mente e para que a semente não germine em seu coração. Segunda coisa, medo. Algumas vezes nós estamos com medo do que Deus vai nos dizer. E aí eu evito até ler a palavra, tá? Eu evito até ler a palavra. Eu evito orar com sinceridade diante de Deus, dizendo, Senhor, faz da minha vida o que Tu queres, Pai. Se necessário, faz como oleiro, quebre, esmagalha e faz de novo. E você não ora, você não pede isso a Deus porque você tem medo do que Deus pode responder na sua oração. E aí você corre um risco pior ainda, que é quando com a Bíblia, eu só estou com o iPad aqui, uma Bíblia, papel aqui, isso, irmão Joel. E aí você corre um risco, muito obrigado, querido. E aí você corre um risco pior ainda, quando às vezes você, por medo, tá? Aí você não tem a caixinha de promessas, mas tem uma Bíblia. E tem uma Bíblia bonita assim como essa, Bíblia de estudo assim. Aí você chega assim e faz, eita, vou ver o que Deus tem para mim hoje. Aí abre aqui, né? Aí quando abre, rapaz, tristeza, ó. Se abre exatamente no momento que Judas, né,
arrependido por ter... Arrependido não, né? Acovardado por ter traído Jesus e correndo Judas foi se enforcar. Aí se ferrou, né? Aí você diz, não, pô, tá errada a palavra. Aí você abre em outro lugar. Quando abre, aí diz, o que tem de fazer, faz-o depressa. O cara disse, não, essa não é para mim. Essa não é para mim. O que acontece, gente, quando a gente tem medo de ouvir a voz de Deus? Nós queremos pegar atalhos. Nós queremos pegar caminhos diferentes daquele que ensinou. E a caminhada cristã, gente, isso faz parte do processo de você ouvir a voz de Deus. Quem quiser vir após mim, quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome todo mês a sua cruz. É assim? Não. Tome cada dia a sua cruz e então siga-me. Não tem atalhos para fazer a vontade de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, então procure fazer a vontade de Deus. Portanto, o primeiro passo para ouvir Deus falar claramente é que você deve cultivar uma mente aberta para Deus, disposta a ouvir o que Ele tem realmente para a sua vida. Tá? Se você é casado, a palavra de Deus é que você deve fidelidade à sua esposa. Tá? Se você é solteiro e está namorando, a palavra é que você tenha cuidado com o seu relacionamento. Tá? Você tem que ter essa mente aberta para ouvir isso da parte de Deus. A segunda coisa é que não adianta você ter uma mente aberta se você não separa um tempo para ouvir a Deus. Ok? Você vai dizer, pastor, eu tenho uma mente aberta, tá? Eu tenho uma mente aberta, meus filtros são legais, eu tenho muito cuidado naquilo que eu escuto. Agora, você tem parado para ouvir a voz de Deus? Você tem dado um tempo realmente para encontrar esse momento tão especial para que a gente possa ouvir Deus falando, tá? Talvez você precise diminuir o seu ritmo, talvez ficar um pouquinho quieto, separar aquele tempinho durante o dia, seja onde for, né? Seja onde for, se é na sua casa, no seu quarto, tá? Se é no seu local de trabalho, você faz isso. Alguns aqui sabem que quando eu comecei o ministério, pouco tempo depois, eu trabalhava na tesouraria da Caixa na época, e durante muitos momentos ali, um cubículozinho, era um cubículo bem pequenininho, né? Era o tempo onde muitas devocionais minhas aconteciam ali. Né? Eram momentos de intervalo, de abastecer os caixas. Nessa época o trabalho era mais mecânico mesmo, de pegar dinheiro, colocar lá. Quando acabava aquilo ali, a gente tinha um tempo ali, naquele tempo ali, quantas vezes não foi tempo precioso para eu meditar na palavra de Deus ali sozinho. Então você precisa encontrar esse tempo, se aquietar, tá? Você precisa separar um tempo especial em que você diga, não, esse tempo aqui não é da minha esposa, esse tempo aqui não é dos meus filhos, esse tempo aqui é meu e de Deus. É o meu tempo de me derramar, de rasgar o coração. É o meu tempo em que eu tenho para contar a Ele aquilo que eu não tenho coragem de contar a mais ninguém. E aí você precisa então, querido, com certeza separar esse tempo para ouvir a voz de Deus. Para ter a clareza, tá? A não ser que você se inclua num padrão que eu falei aqui domingo retrasado, tá? De que só tem deixado para o Senhor a sobra, o resto. A não ser que você tenha entrado naquele de fazer a obra de forma relaxada. E o crente, então, se sobrar tempo, eu vou, se der certo, eu estarei lá, mas qualquer outra coisa é motivo para que eu não esteja cultuando a Deus com alegria no meu coração. Então, a segunda razão, queridos, presta atenção, porque as pessoas não ouvem Deus falar, é porque nós estamos sempre apressados. Estamos sempre na escravidão do relógio. É hora marcada para tudo que eu faço. É tempo determinado para tudo. Não estou falando de ser desorganizado. Não estou falando de ser alguém bem agendado, não. Mas é que você lota de tal forma que Deus é prejudicado nessa relação contigo. E aí você então começa a fechar.
ficando sempre ou deixando sempre o Senhor em segundo plano. O que é que acontece? Ele acaba pegando a sobra do nosso tempo. Vamos ver o que diz o versículo 6 e o que Jesus diz do 13 acerca do 6. Vamos lá. Então a gente vai sempre voltar no texto e dar uma lidazinha. O versículo 6 diz: parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Tá? Aí Jesus, no versículo 13, diz: as que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas na hora da provação, pipoca ligeiro. Estão fora. Não aguenta o tranco. Tá? Então, queridos, preste atenção. Da mesma maneira que o solo endurecido representa a mente fechada, o solo raso, a gente pode fazer uma alusão aqui com a mente superficial. Superficial. É aquilo que palavra abençoada, que palavra bonita, eu quero isso para mim. Tá? Mas ficou somente nisso. Não enraizou, não se aprofundou. Quando ele fala sobre o solo rochoso, ele não está falando aqui acerca de um solo cheio de pedregulhos ou cheio de rochedos. Não, na maior parte, queridos, se a gente vai estudar a geografia do Oriente Médio, particularmente a região de Israel, tá? E quando a gente paga uma cadeira chamada Geografia Bíblica lá no seminário, se o professor, né, tiver um conhecimento aí razoável, ele vai entrar nessa questão, é que a maior parte de todo aquele terreno é formado por uma rocha calcária, com uma pequena camada de alguns centímetros de terra que fica em cima. Por isso que cultivar na região lá precisa de muitos recursos tecnológicos. E graças a Deus que eles têm tido isso lá e têm desenvolvido muita coisa. Mas, fora isso, iam sofrer muito. Naquela época de Jesus não havia, então, esses recursos tecnológicos. Jesus explica, isso significa que as plantas podem crescer as raízes por poucos centímetros para baixo, mas logo para onde? Na rocha, no terreno duro que está lá embaixo. E aí, chega o verão, esquenta a terra e as plantas murcham, não prosperam, não germinam e morrem porque não tem raiz. Queridos, olhando para isso, a gente pode dizer que o Senhor está dizendo que isso representa o tipo superficial de ouvinte que escuta a palavra de Deus, a semente até brotam, eles entusiasmam por algum tempo, né, dão aquela entusiasmada, mas isso não dura muito tempo. Você conhece alguém com certeza assim. Interessante que alguns aqui podem dizer que é crente há muito tempo, 25, 26, sei lá, 20 anos, tá? Mas eu quero dizer um negócio para você. Você quer se manter firme, quer se manter com a mente pronta para ouvir a voz de Deus? Não desista de aprender nunca. Continue aprendendo, continue buscando. Saiba que a Bíblia, se você ler o mesmo capítulo, 2, 3 dias seguidos, você vai ter sempre uma lição importante para aprender dali. Você vai ter sempre algo para extrair e aplicar na sua vida, porque ela é a palavra de Deus inerrante, ela é eficaz, e como diz o escritor em Hebreus, ela penetra mais do que a espada de 2 gumes, ela divide não apenas ossos e espírito, mas alma, ou ossos e medula, mas alma e espírito, traz discernimento ao coração do homem. Então, não pare, não queira parar de aprender nunca, tá? Você, meu amado, como crente em Jesus, precisa separar um tempinho, não sei se 5 minutos, não sei se 10 minutos, não sei quanto tempo, mas é importante que você tenha esse tempo para conversar com Deus, para rever talvez algumas lições que você tenha aprendido aqui no domingo à noite, no seu pequeno grupo, no seu relacionamento discipulador. Talvez você tenha um tempo para relembrar, mantendo uma mente aberta e encontrando tempo para ouvir o Senhor Jesus. Terceira coisa, é que nós precisamos fazer algo que nos nossos dias tem sido um ladrão de tempo terrível. É o maior roubador das nossas vidas, que são as distrações. Gente, como nós temos o que nos distrair hoje em dia? Como? Né?
Nós temos tudo nessa geração 4G, 3G, né? Então, quando se pensava que a tela de LCD era o bicho na TV, não demorou 2 anos, chega LED, tá? Aí não demorou mais nem 2 anos, chega 4K. E eu não sei com quantas letras do alfabeto vai terminar esse negócio, onde é que nós vamos parar com isso, com perfeição de imagem. E aí você vai, né? E aí você não acaba assim nascido como interior como eu fui, né? Vai ficando abestalhado diante dessas coisas, se impressionando com isso, se impressionando com aquilo, tá? Você tem hoje a um preço, porque tem alguns dias no cinema que você tem um desconto baixo, né? Wilson, lá em Caraúba, eu passava às vezes 6 meses para ver um filme, meu amigo, porque passava às vezes 6 meses para aparecer um filme na cidade, né? Hoje você sai de casa, você pega um ônibus com 3 contos, né? Desce no shopping, paga mais 4 para assistir o cinema, você tem um telão lá na sua frente, uma qualidade impressionante, e essas coisas vão acontecendo, tá? Você, hoje, com alguns poucos reais, você tem um pacote de canais na TV que você tem, eu não sei para que tanto, né? 150 canais, 160 canais, não sei quantos canais você tem, que se você vai lá, aí, se é homem então, com controle remoto na mão, desgraçou, né? Não tem jeito, você fica zapeando lá. Sabe por que eu vi de meu pai? Meu pai estava recentemente, né, ficou mais de 40 dias na nossa casa, fazendo tratamento de saúde. Tá? E alguns dias eu estava acidentado, eu não podia, às vezes, caminhar com ele. Ele passava o dia lá em casa, fazia o tratamento à noite. Durante o dia, um dia ele disse para mim, com esse monte de coisa para ver aqui, o dia passa bem rapidinho, acaba ligeiro. Tá? Então, veja, são essas distrações que nós precisamos ter cuidado, se necessário excluí-las, gente. Limpar isso, porque muitas vezes perdemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus porque nossas mentes estão inundadas com outros pensamentos. Navegando para qualquer canto, eu penso em tudo. Eu penso em esporte, eu penso em música, eu penso em qualquer coisa, mas não penso em Deus, eu não paro para pensar. Não paro para pensar na necessidade do outro de ouvir a Deus, e por aí vai, e por aí vai. Quantas e quantas vezes nós somos pegos, tá? Às vezes assistindo, parando em alguma distração, em que nem convém para que paremos e percamos tempo diante daquilo ali, mas estamos na onda, e de repente somos traídos. Nossas mentes, queridos, ela hoje com essa mídia tão forte, vivem cheias de preocupações da vida diária. São preocupações com dívida que eu fiz que eu não posso pagar. São preocupações com prestações, além da minha capacidade de renda que eu assumi, que hoje me leva a ter dor de cabeça. Tá? São preocupações com filhos que têm passado mais tempo com os outros do que comigo e têm trazido para dentro da minha casa perguntas às vezes que eu tenho dificuldade de responder, mas simplesmente porque isso tem nos inundado de forma tão forte, mas tão forte, que tem tirado o nosso foco de Deus. Portanto, queridos, saiba que quando nossa mente está cheia e sempre pensando, e sempre rodando para um lado, para outro, e nunca dando a Deus uma chance em silêncio para que Ele fale conosco, Ele não pode se comunicar conosco. Não é porque Ele não queira, mas é porque nós não permitimos que Ele se comunique conosco. No versículo 7, queridos, e depois no 14, vamos voltar lá no texto para ver o que a palavra diz. Versículo 7 e depois o 14. O 7 diz: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Aí Jesus, lá no 14, explica dizendo: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Meus irmãos, você já imaginou o que Jesus, pelo seu Espírito, teria escrito nesse versículo 14? Eu sei que ele, na sua onisciência, escreveu algo que vive para o século 21 e vai servir para quantos séculos estiverem pela frente. O que ele teria escrito aqui se
Mesmo naquela época não tinha nem um raidinho de pilha, tá certo? Para distrair o povo. Não tinha, ok? E ele então já fala dessas distrações, dos prazeres da vida, do sufoco por isso tudo. O que dizer então hoje de tanta coisa que nós temos à nossa volta, ao nosso redor, tá? Então vejam, versículo 7, chega você aqui. Muitas vezes, queridos, Deus tem desejado falar conosco, mas o que ele recebe é o sinal de ocupado. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu preguei uma mensagem aqui, e eu disse que quando praticamente não existia celular, a coisa mais normal num telefone com fio era o telefone estar no gancho ou estar fora do gancho, tá? Eu lembro que eu disse que muitas vezes Deus não falava conosco porque o nosso telefone estava fora do gancho direto. O Senhor estava sempre ocupado, falando com alguém, me comunicando com alguém, e Deus então não falava conosco porque a gente não deixava. A minha agenda sufocava por completo. O solo com espinhos, é o terceiro solo apresentado pelo Senhor, tá? Nos diz que o fazendeiro lança semente, e isso representa uma mente preocupada demais, uma mente cheia, uma mente lotada. Nós estamos distraídos, a semente brota e cresce, mas é sufocada pelos espinhos antes que possa produzir algum fruto. Até alguma coisa boa veio. Eu até cheguei então a começar a engrenar alguma coisa, mas vieram então os espinhos e aí sufocaram, enterraram todo aquele projeto, todo aquele sonho. O Senhor Jesus diz que as distrações são como esses espinhos, queridos. E Ele nos dá 3 exemplos. Preste atenção. Primeiro, as preocupações podem distrair você de ouvir Deus falar. Você não pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. Você já tentou fazer uma oração no momento que você está extremamente preocupado? O que é que acontece? Você se perde naquele negócio, você se perde na oração. Tá? Você começa a orar e de repente vem. Aí você começa a ver números, você começa a ver conta, você começa a ver aquilo. Tá? Eu já conversei com pessoas que viviam um momento de pecado na sua vida, que tentavam orar e dizia, pastor, não dava. Eu ia começar a falar, vinha aquele negócio na minha mente. Eu ia começar, era como se tivesse um impedimento travando ali, porque não tinha havido perdão, não tinha pedido perdão, estava lá aquela trava, estava lá aquele impedimento terrível. Tá? Então essas preocupações, riquezas podem ser espinho em sua vida. Você pode, querido, estar tão ocupado em querer ganhar dinheiro que você não tem mais tempo para Deus. Mais tempo para Deus. Eu tenho um irmão muito querido, tá? Irmão em Cristo, que algum tempo atrás ele me disse algo que me preocupou. Ele não é da nossa comunidade aqui, mas ele me preocupou. Ele disse que leu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. É um livro conhecido aí. E ele disse que depois que leu aquele livro, botou na cabeça que ele tinha que ser rico. E a partir dali, o foco dele foi desviado nessa direção. Sabe qual é o resultado disso tudo? Essa pessoa está fria na fé, completamente fria na fé. Parece-me, e aí eu não quero fazer aqui nenhum julgamento, que são pessoas que vivem distante do Senhor. Alguém que perdeu a paixão pelo Evangelho, a paixão por Jesus, porque o foco voltou-se para outro. O Deus dele não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus dele agora é Mamon. O Deus dele agora é Mamon. Há muitos tipos de espinhos, queridos, e nós devemos estar atentos a isso. Você pode fazer a sua própria lista. Talvez o meu espinho seja diferente do seu espinho. Talvez o seu espinho seja diferente do espinho do seu irmão, mas você precisa ter cuidado o que é. Pode ser um relacionamento, uma responsabilidade exacerbada com algo. Um espinho é qualquer coisa que distrai você e leva você a não ter um tempo separado para o Senhor. Leva você a não ter esse tempo precioso com o Senhor. Mas eu quero concluir indo para o 4º tipo de solo, dizendo que se você quer ouvir a voz de Deus, eu falei naquilo que é impeditivo para ouvir
E agora eu chego ao quarto ponto. Se você quer ouvir a voz de Deus, então colabore com o que a sua palavra diz. Colabore com o que ele nos ensina na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Com a palavra dele. Deus quer falar com você. Deus quer falar com as pessoas. Deus quer se comunicar com quem decide antecipadamente o que ouvir dele. Senhor, a minha mente está aberta, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Senhor, eu quero que o Senhor ministre da minha vida, eu quero que o Senhor me mostre o que está de errado, Deus. Eu quero que o Senhor me mostre o que eu preciso fazer para corrigir os meus passos, para aprumar os meus caminhos. Eu quero ouvir a sua voz. Por quê, queridos? Está cheio de gente fazendo o que Tiago disse que não é para fazer. Pedis e não recebeis, Tiago diz, por quê? Porque pedis mal, pedis para gastar nos vossos deleites, nas suas questões. Nós precisamos pedir para que Deus fale aquilo que Ele quer falar conosco. E ter a mente aberta para ouvir a voz de Deus. Porque a maior parte de nós queremos que Deus fale aquilo que eu quero ouvir. A maior parte de nós queremos que Deus diga aquilo que eu tenho prazer em fazer. E nem sempre o que você tem prazer em fazer, mesmo sem ser pecado, é o melhor para você ou o melhor que Deus tem para você. Certo? Então você precisa realmente compreender isso de forma muito clara e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor diga aquilo que tem para mim. E aí, queridos, muitas vezes Deus diz não, não e não. Uma das lições maiores que eu já ouvi disso, num congresso lá em São José dos Campos, Alex Dias Ribeiro foi presidente do Grupo Atletas de Cristo durante muito tempo, não sei se ele hoje ainda é o presidente, mas acho que não. Alex foi corredor profissional. E Alex disse que correu mais de 300 vezes. E em todas as vezes que ele sentava no cockpit do carro, ele dizia, Senhor, me dá essa vitória. E ele disse, meus irmãos, por mais de 280 vezes, Deus disse não para mim. Deus disse não. Mais de 300 corridas, mais de 280 vezes, Deus disse não, ele não foi o vencedor daquela prova ali. Não, não, não e não. E nós precisamos, queridos, então, ter a mente aberta para entender esse momento do não. O quarto solo representa esse coração desejoso. Esse coração desejoso de fazer o que Deus quer que seja feito. Esse coração desejoso que Deus diz a você para fazer antes mesmo de você ter da parte dele essa compreensão muito clara. Veja o que diz o versículo 15 na explicação do Senhor Jesus. Vamos lá, verso 15. Mas os que caíram em boa terra, olha só, são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Ouvem, retêm, interessante, não ficam para você. Ouvem, retém, ok? Guarda no coração, mas dão frutos com perseverança, é o que diz a palavra de Deus. E dão frutos com perseverança. Cadê o texto? Perdi aqui. Então, queridos, se você esta noite está desejoso de ouvir a voz de Deus, tá? Não apenas ouça a voz, não apenas ouça aquilo que chega a você, quer seja através do pregador, quer seja através da sua leitura, tá? Não simplesmente aguardem no seu coração, não simplesmente a retenham, tá? Não simplesmente anote para você, por mais que você tenha ouvido atentamente, tá? Porque o bom resultado de uma semente que cai num coração fértil é que ele se torna produtivo. É que ele se torna alguém desejoso de discipular outro, de mostrar para outro aquilo que recebeu do Senhor, de ensinar a outros. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a gente terminar. Você gostaria de fazer a sua vida contar?
Você gostaria de ver a sua vida sendo produtiva? Você gostaria de ver essa sua vida germinando, como disse o texto aqui, a 1 para 100? Você gostaria de ver um dia alguém chegar assim e dizer assim: olha, eu queria saber aqui, quantos aqui são filhos da fé do João Luiz, por exemplo? Você gostaria de ver algumas pessoas ali se levantando, dizendo: eu conheci Jesus porque João foi misericordioso, investiu tempo na minha vida e hoje eu conheço esse Deus que salvou ele e que me salvou? Você gostaria de ter essa vida satisfatória, essa vida realizada? Faça o que Tiago nos ensina no primeiro capítulo, versículo 22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática o que ela manda, o que ela ensina. E Deus nos convida, nos convoca para irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão. Não menos que isso, mas ser essa pessoa então disposta a anunciar o evangelho. Então, meus queridos, o que você vai fazer como resultado depois de você estar ouvindo esta breve palavra que eu estou trazendo para você? O que é que você vai fazer? Simplesmente guardar e ir embora? A Bíblia diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. No momento que você passar por aquela porta hoje à noite, no momento que você sair daqui, assim como os pássaros que roubaram aquela semente que tem no coração, tá? Há um pássaro enviado por Satanás que vai tentar tirar do seu coração todo e qualquer aprendizado que você teve essa noite, ou todo e qualquer aprendizado que você tem lendo a palavra de Deus. Ele vai tentar isso. Ele vai fazer com que você se distraia, vai fazer com que você pense onde é que vai almoçar amanhã, com quem vai almoçar, que compromisso você tem, o que é que você tem que fazer na empresa, a hora que você tem que acordar para deixar seu filho, sua filha. Qualquer outro pensamento vai vir à sua mente para tentar distrair você de pensar no que a palavra de Deus falou ao seu coração essa noite. Mas eu quero convidar você a cumprir o que a Bíblia diz: resistir, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Resistir, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. E aí eu quero deixar um desafio para você esta noite. Eu quero deixar o desafio de que você, se tem dificuldade de ler um texto grande da palavra de Deus, comece memorizando alguns versículos. Um versículo. Esta semana eu vou memorizar um versículo, 2 versículos, mas são versículos que vão lhe ajudar nessa sua comunicação com o Senhor. Nós temos uma irmã muito querida nossa, a irmã Nívia. Ela hoje está ajudando, colaborando com a congregação lá em Ponta Negra. A irmã Nívia teve muitos problemas com aneurismas, né? Para você ter uma ideia, de uma única vez a irmã Nívia operou 29 aneurismas. Tá? Ela está viva hoje contando a história. Numa dessas suas internações, ela ficou em coma, né? Depois ela saiu do coma, ficou naquele estado de pré-coma, tá? Em que ela não falava, né? Ela não mexia praticamente nada do corpo, mas a mente dela, né? E ela disse que o que ajudou ela, né, é que ela tinha muitos versículos decorados da palavra de Deus. E naquele leito do hospital, ela ficava lembrando os versos da palavra de Deus, vinha à mente dela. E ela ficava ali. Ela contou isso aqui pra gente. E ela, tá, lembrando. Ok? Então memorize um versículo por dia, 2 versículos, tá? Aquilo que... E você vai procurando então desenvolver esse relacionamento com Deus, que é um relacionamento saudável e que com certeza vai escancarar o seu canal de comunicação com o Senhor para que você possa ouvir de forma clara a voz dele. Que ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a baixar a sua cabeça e nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por sua palavra que tem nos ensinado dia após dia, ó Deus, como viver
uma vida que agrade o Senhor. E sabemos, Pai, que se vivemos uma vida que agrade o Senhor, nós vamos estar com a nossa mente aberta, pronta para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Ouvir não apenas palavras de bênçãos, mas palavras de exortação, ensinamentos, ó Deus, para a nossa caminhada. Então, Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que esta noite seja um marco, quem sabe na vida de alguns aqui, para que comece uma nova etapa na sua vida, querendo aprender dia após dia a ouvir a sua doce voz. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.